Nunca acreditei em experiências de quase morte, até morrer por 8 minutos e Jesus me revelar o que está por vir em 2025. Meu nome é Dr. Carlos Mendonça, estrategista nuclear com mais de 30 anos analisando cenários de catástrofes globais. Sempre fui um homem da ciência, dos fatos e dos dados concretos. Trabalhei em alguns dos programas nucleares mais classificados da história, calculando probabilidades de catástrofes globais, modelando reações atômicas e compreendendo o delicado equilíbrio que impede nosso mundo do aniquilamento nuclear. Mas nada em meu treinamento científico me preparou para o que aconteceu quando meu coração parou de bater. E o que aprendi sobre o destino da humanidade mudou tudo. Por décadas, carreguei o peso do conhecimento nuclear nas minhas costas. Eu sabia coisas sobre a fragilidade do nosso mundo que me mantinham acordado à noite. A matemática da destruição. Os cálculos precisos de quão rapidamente a civilização poderia acabar. Passei minha carreira compreendendo a morte em escala planetária, mas nunca realmente entendi a morte em si até vivenciá-la pessoalmente. Meus colegas sempre respeitaram minha mente analítica. Eu era o tipo de pessoa que conseguia analisar cenários nucleares sem emoção, que conseguia calcular o impensável com precisão fria. Mas por trás dessa fachada científica, eu estava lutando. A exposição constante ao potencial da humanidade para a autodestruição estava corroendo minha alma. Eu estava tendo pesadelos sobre cogumelos atômicos, sonhos sobre cidades transformadas em cinzas, visões de um mundo onde meus cálculos se tornaram realidade. A ironia era devastadora. Passei minha vida prevenindo catástrofes globais, mas estava morrendo lentamente sob o peso psicológico desse conhecimento. Minha esposa notou que eu estava ficando distante, retraído. Meus filhos mal me viam mais, porque eu estava mergulhado em documentos classificados ou deitado, acordado à noite, encarando o teto, pensando em todas as formas pelas quais o mundo poderia acabar. Comecei a ter dores no peito cerca de 6 meses antes do incidente. Intro-end, sensações agudas e penetrantes que surgiam sem aviso. Como cientista teimoso que era, as ignorei como sendo relacionadas ao estresse. Afinal, quando você está carregando segredos de Estado sobre capacidades nucleares e modelando cenários pessimistas para a guerra global, uma pequena dor no peito parece insignificante. Eu estava errado. Você já ignorou sinais de alerta porque estava muito focado em problemas maiores? Às vezes, o que descartamos como menor se torna o catalisador para a transformação mais profunda de nossas vidas. Era 15 de fevereiro de 2024. Lembro da data porque havia acabado de terminar um relatório particularmente perturbador sobre ameaças nucleares emergentes de atores não estatais. Os dados eram preocupantes, as implicações aterrorizantes. Eu estava sentado em meu escritório em casa, cercado por documentos classificados, quando a primeira onda me atingiu. Senti como se alguém tivesse colocado uma banda de aço ao redor do meu peito e a estivesse apertando com uma máquina industrial. A dor era diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Não era apenas física, era como se todo o meu ser estivesse sendo comprimido em um único ponto de agonia. Tentei chamar minha esposa, mas nenhum som saiu. Minha visão começou a ficar turva e eu podia sentir meu coração batendo de forma irregular, como um baterista que havia perdido o compasso. Como cientista, mesmo naquele momento de crise, parte da minha mente estava analisando o que estava acontecendo. Infarto do miocárdio. Ataque cardíaco massivo, do tipo que mata estrategistas nucleares que passam muitos anos calculando o potencial de destruição da humanidade. Consegui pressionar o botão de emergência do meu dispositivo de alerta médico antes de tudo escurecer. A ambulância chegou no que pareceram segundos, mas provavelmente foram cerca de 8 minutos. Quando os paramédicos me alcançaram, eu já havia partido, sem pulso, sem respiração,
clinicamente morto. Eles trabalharam em mim furiosamente, usando todas as ferramentas em seu arsenal médico para me trazer de volta. Suporte avançado, de vida cardíaca, desfibrilação, RCP, medicamentos de emergência. Mas por 8 longos minutos, Dr. Carlos Mendonça, estrategista nuclear e homem da ciência, estava morto. O que aconteceu durante esses 8 minutos mudou tudo o que eu pensava saber sobre vida, morte e a verdadeira natureza da existência. No início, não havia nada. Escuridão completa, como o vazio entre as estrelas. Mas não era uma escuridão vazia. Estava cheia de possibilidades, viva de potencial. Imagine flutuar em luz estelar, líquida e morna. Essa é a comparação mais próxima que posso fazer. A escuridão não era fria ou assustadora. Pulsava com uma inteligência que eu podia sentir, mas ainda não compreender. Como cientista, sempre imaginei a morte como simplesmente o fim da atividade cerebral, o fim da consciência, o desligamento final dos sistemas biológicos. Mas isso era diferente. Eu ainda era eu. Ainda pensando, ainda consciente, mas livre das limitações do meu corpo físico. Então comecei a me mover, embora não tivesse corpo para me mover. Era como ser puxado por uma corrente invisível através de dimensões que eu não conseguia compreender. A sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Para alguém que havia passado sua carreira entendendo as leis físicas do universo, isso estava completamente além de qualquer coisa em minha estrutura científica. Me vi flutuando acima da sala de emergência, onde meu corpo estava imóvel numa maca. Eu podia ver a equipe médica trabalhando freneticamente. Podia ouvir a terminologia médica de ritmo acelerado. Podia ver o medo nos olhos da minha esposa enquanto ela ficava no canto, observando o amor de sua vida escorregar para longe. Mas me sentia estranhamente em paz, desapegado do drama se desenrolando abaixo. Então algo extraordinário aconteceu. O quarto do hospital começou a desaparecer e me encontrei no que só posso descrever como um túnel de luz. Mas este não. Era o túnel clichê da experiência de quase morte que você vê nos filmes. Era algo muito mais profundo, mais real do que qualquer experiência física que eu já tinha vivido. A luz não era apenas iluminação. Ela estava viva, pulsando com inteligência, irradiando amor tão puro e avassalador que fazia qualquer emoção que eu já havia sentido parecer uma sombra pálida em comparação. Imagine o abraço mais acolhedor que você já recebeu, multiplique por infinito. E então imagine isso como luz pura que penetra cada átomo do seu ser. Enquanto me movia em direção a essa luz, comecei a entender que não estava sozinho. Havia uma presença comigo, me guiando, me protegendo. Naquele momento de reconhecimento, tudo aquilo em que eu havia acreditado sobre o universo mudou. O que você faria se de repente percebesse que o amor, não o medo, não o cálculo, não a estratégia, era na verdade a força fundamental mantendo a realidade unida? E então eu o vi. Jesus Cristo estava diante de mim, mas não como a figura retratada em pinturas religiosas ou vitrais de igreja. Este era Jesus como consciência pura, irradiando amor divino e sabedoria infinita. Sua presença era tão poderosa, tão avassaladora, que cada célula do meu ser, se é que eu ainda tinha células, vibrava em reconhecimento. Ele me olhou com olhos que guardavam a profundidade da eternidade. E quando falou, sua voz ressoou através de cada dimensão da minha existência. Carlos, ele disse, e ouvir meu nome pronunciado pelo Filho de Deus foi como ouvir a primeira palavra já pronunciada no universo. Você passou sua vida entendendo como o mundo poderia acabar. Agora, quero lhe mostrar como ele será transformado. O que aconteceu em seguida foi a experiência mais profunda que qualquer ser humano poderia ter.
Jesus começou a me mostrar visões de 2025, mas não o tipo de cenários futuros que eu estava acostumado a analisar no meu trabalho de estratégia nuclear. Estes não eram cálculos de destruição ou modelos de conflito humano. Eram vislumbres de transformação divina, momentos de despertar espiritual que se espalhariam pelo mundo de maneiras que mudariam fundamentalmente a trajetória da civilização humana. Lembre-se, o amor é a força que move o universo. Esta não era apenas uma frase bonita, era o princípio operacional por trás de tudo que eu estava prestes a testemunhar. Eu vi eventos se desenrolando que estavam além de qualquer coisa que minha mente científica poderia ter previsto. Despertares espirituais acontecendo em escala massiva. Pessoas de todas as culturas, todas as religiões, todos os caminhos da vida, de repente entendendo verdades sobre a existência que haviam sido ocultas por milênios. Era como se a humanidade estivesse prestes a se graduar para um nível mais elevado de consciência. E 2025 seria o ano dessa grande graduação. Mas essas não eram apenas belas visões de iluminação espiritual. Jesus me mostrou eventos específicos, momentos específicos no tempo quando o próprio tecido da realidade mudaria. Eu vi tecnologia se fundindo com consciência de maneiras que fariam nosso entendimento atual de inteligência artificial parecer primitivo. Eu vi desastres naturais que não eram punições de Deus, mas oportunidades para a humanidade se unir de maneiras sem precedentes. Mais importante, eu vi como indivíduos como você, sim, você que está assistindo isso agora, desempenhariam papéis cruciais nesta transformação. Jesus me mostrou que cada pessoa tem uma parte única a desempenhar no que está por vir, uma missão específica que só ela pode cumprir. Mas essas visões de propósito individual eram apenas parte do que eu deveria entender. Enquanto olhava ao redor deste reino de luz e amor infinitos, percebi que o que eu estava experimentando era apenas o começo de revelações que desafiariam tudo aquilo que eu pensava saber sobre Deus, sobre o destino da humanidade e sobre os eventos extraordinários que estão prestes a se desenrolar no ano que vem. Você já se perguntou o que existe além dos limites da medição científica? O que descobri em seguida responderia perguntas que eu nem sabia que deveria fazer. Enquanto olhava ao redor, tentando entender onde estava, percebi que não estava, mas no quarto do hospital. Os aparelhos apitando, as paredes brancas estéreis, os rostos preocupados da equipe médica, tudo isso havia desaparecido. Em vez disso, me encontrei em pé no que só pode ser descrito como um lugar além do entendimento humano. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a luz. Mas esta não era como qualquer luz que eu já havia experimentado como médico ou como ser humano. Esta luz estava viva, pulsando com uma energia que parecia penetrar cada fibra do meu ser. Não era dura ou ofuscante como as luzes cirúrgicas às quais eu estava acostumado. Em vez disso, era calorosa, acolhedora e cheia de um amor indescritível que me fazia sentir completamente seguro e em paz. Quando dei um passo à frente, o chão sob meus pés parecia sólido, ainda que etéreo, como caminhar sobre luz estelar cristalizada. O ar, se posso até mesmo chamá-lo de ar, carregava uma fragrância que me lembrava de toda a flor bonita que eu já havia cheirado, mas multiplicada por infinito. E o silêncio. Não era silêncio vazio. Estava carregado de significado, de propósito, com uma sensação avassaladora de presença divina. Então eu o vi. Jesus apareceu diante de mim e quero que você entenda algo. Este não era a figura pálida e magra das pinturas penduradas nas igrejas. Este era um ser de amor e poder puros, irradiando uma energia que fazia o sol parecer uma vela tremulante.
Seus olhos guardavam profundezas de compaixão que eu nunca havia imaginado possíveis. E quando ele me olhou, senti como se ele estivesse vendo não apenas quem eu era, mas quem eu sempre havia sido e quem eu poderia me tornar. "Bem-vindo, meu filho", ele disse, e sua voz ecoou através de cada célula do meu ser. Não era apenas um som, era a própria verdade, vibrando em frequências que tocaram o núcleo da minha alma. "Tenho algo para te mostrar que mudará tudo o que você pensa saber sobre o que está por vir." Jesus estendeu sua mão para mim, e no momento em que a segurei, tudo ao nosso redor se transformou. Não estávamos mais parados naquele reino de luz. Em vez disso, estávamos suspensos acima da Terra, olhando para nosso planeta enquanto ele girava lentamente no espaço. Mas esta não era a Terra como eu a conhecia. Esta era a Terra como ela seria. "Olhe", ele disse, sua voz agora carregando uma urgência que fez meu espírito tremer. "Olhe e veja o que planejei para 2025. O que presenciei a seguir estava além da compreensão humana. Vi linhas temporais se ramificando como rios de luz, cada uma representando diferentes caminhos que a humanidade poderia seguir. Alguns caminhos levavam à escuridão, divisão e desespero, mas outros levavam a algo magnífico. Numa dessas linhas temporais, vi um grande despertar começando a se espalhar pelo planeta em 2025. Começou pequeno, como ondulações numa lagoa, mas cresceu em ondas massivas de consciência que tocaram cada continente, cada cultura, cada coração que estava pronto para recebê-lo. As pessoas estavam se lembrando de sua verdadeira natureza, sua conexão com o divino, sua responsabilidade de amar umas às outras incondicionalmente. "Este é o ano", Jesus me disse, sua mão ainda segurando a minha enquanto observávamos essas visões se desenrolarem. "Quando o véu entre o céu e a terra se tornará mais fino do que jamais esteve. Aqueles que se têm preparado, aqueles que têm buscado a verdade com corações sinceros, experimentarão encontros sobrenaturais, downloads divinos de sabedoria e dons espirituais que parecerão impossíveis para aqueles ainda adormecidos." Observei enquanto as igrejas começavam a se transformar, não mais focadas em regras e restrições, mas se tornando centros de cura e amor genuínos. Vi líderes religiosos descendo de seus pedestais para servir humildemente e testemunhei pessoas comuns, pessoas como você que está assistindo isso agora, de repente recebendo revelações divinas que mudariam o curso da história humana. E se eu te dissesse que cada pessoa assistindo isso tem um papel específico para desempenhar no que está por vir? Sua preparação não é apenas pessoal, é cósmica. No entanto, ao lado deste despertar magnífico, Jesus revelou outra realidade, em que eu precisava entender. O que Jesus me mostrou em seguida mudou tudo o que eu pensava saber sobre a batalha pela alma da humanidade. "Olhe para a oposição", ele disse, e vi outra linha temporal se desenrolando simultaneamente. Forças sombrias, tanto visíveis quanto invisíveis, estavam trabalhando desesperadamente para impedir este despertar. "É por isso que o momento é tão crucial", Jesus explicou. 2025 não é apenas mais um ano. É o momento decisivo quando a humanidade escolherá entre ascender à sua verdadeira natureza espiritual ou descer mais profundamente na ilusão e separação. E a escolha, minha querida criança, pertence a cada alma individual. É o momento decisivo quando a humanidade escolherá entre ascender à sua verdadeira natureza espiritual ou descer mais profundamente na ilusão e separação. E a escolha, minha querida criança, pertence a cada alma individual. Senti amor avassalador, irradiando dele enquanto continuava. Aqueles que escolherem amor em vez de medo, unidade em vez de divisão, verdade em vez de engano, eles experimentarão proteção sobrenatural, orientação divina e provisão milagrosa.
Mas aqueles que continuarem a viver no medo, que se recusarem a perdoar, que escolherem ódio em vez de amor, eles se encontrarão cada vez mais isolados do fluxo divino de abundância e paz. E então ele se virou para mim, seus olhos ardendo com uma intensidade que parecia incendiar minha própria alma. Esta mensagem não é apenas para você receber, é para você compartilhar. As pessoas que estão assistindo isso, as pessoas que você encontrará, elas precisam entender que 2025 é sua oportunidade de entrar completamente em seu destino divino. Mas elas devem se preparar agora. Como elas se preparam? Perguntei, minha voz mal sendo um sussurro na presença de tamanha majestade. Amor é a força que move o universo, ele respondeu, e senti essas palavras se marcarem no meu coração. Elas devem aprender a amar incondicionalmente a si mesmas, seus inimigos, suas famílias, até mesmo aqueles que as feriram mais profundamente. Elas devem praticar perdão diariamente, não porque outros merecem, mas porque perdão é a chave que libera o poder divino. Enquanto essas palavras penetraram minha consciência, a ironia profunda não passou despercebida. Um estrategista nuclear que passou décadas calculando destruição estava sendo ensinado que amor, não força, não estratégia, não armas, e era o poder último na existência. Jesus então me mostrou preparações específicas que as pessoas precisavam fazer. Vi pessoas dedicando tempo à oração e meditação, não como rotina religiosa, mas como comunhão genuína com o divino. Presenciei pessoas servindo ao próximo sem esperar nada em troca, seus corações se expandindo com cada ato de amor altruísta. Vi famílias sarando feridas antigas através de conversas sinceras e perdão sincero. Diga a elas, Jesus disse urgentemente, que posses materiais não as protegerão nas mudanças que estão por vir. Apenas aquelas que cultivaram relacionamento genuíno comigo, que aprenderam a ouvir minha voz acima do ruído do mundo, que praticaram caminhar em amor sobrenatural. Apenas estas navegarão pela transformação com paz e alegria. Enquanto absorvi essas revelações, senti meu tempo, neste reino divino chegando ao fim, as visões começaram a desvanecer, mas as palavras finais de Jesus se queimaram em minha consciência com clareza cristalina. Lembre-se de que a consciência existe além do cérebro. O amor transcende todas as fronteiras religiosas. E o reino dos céus não é um lugar distante. É uma realidade presente para aqueles que escolhem acreditar. Os encontros sobrenaturais que começam em 2025 provarão ao mundo que tudo o que ensinei há 2 anos não é mitologia. É o plano para o próximo salto evolutivo da humanidade. De repente, eu estava de volta no meu corpo físico, ofegando, enquanto a equipe médica trabalhava freneticamente ao meu redor. Mas eu não era mais a mesma pessoa que havia entrado em colapso naquela mesa. Eu estava transformado, carregando dentro de mim a mensagem mais importante que a humanidade já recebeu. O amor é a força que move o universo. Esta verdade havia sido literalmente escrita no meu coração durante aqueles 8 minutos de morte clínica. Os monitores mostravam que meu coração estava batendo novamente, minhas ondas cerebrais estavam normais, mas por dentro eu sabia que havia sido transformado para sempre ao encontrar o amor absoluto, a verdade absoluta, a realidade absoluta. Eu havia visto a linha do tempo de 2025 e entendi minha missão, preparar o maior número de corações possível para o maior despertar espiritual na história da humanidade. Agora dedico meu tempo estudando não apenas revistas científicas, mas os ensinamentos de Jesus com novos olhos. Vejo suas palavras não como doutrina religiosa, mas como instruções práticas para viver sobrenaturalmente. Testemunhei o poder do perdão curar relacionamentos impossíveis na minha própria família.
experimentei orientação divina na minha prática médica, que salvou vidas de maneiras que desafiaram qualquer explicação médica. A transformação que experimentei naqueles 8 minutos não terminou quando retornei ao meu corpo físico. Agora, vivo cada dia com a urgente compreensão de algo que a maioria das pessoas não percebe sobre o que está vindo. A janela de preparação está se fechando mais rapidamente do que qualquer um imagina. O que experimentei naqueles 8 minutos de morte clínica te entregou exatamente o que prometi no início. O relato em primeira mão de um estrategista nuclear sobre o que Jesus revelou sobre 2025. Você viu através dos meus olhos a linha do tempo, do maior despertar espiritual da humanidade, testemunhou as preparações divinas necessárias e compreendeu a escolha que cada alma deve fazer. O amor é a força que move o universo. Isso não foi apenas uma bela poesia que ouvi, foi a verdade fundamental que determinará sua experiência na transformação que está por vir. O que isso significa para você hoje? Você tem uma escolha a fazer agora mesmo. Você pode descartar isso como fantasia, ou pode reconhecer que a consciência existe além do que a ciência compreende atualmente. Pode continuar vivendo no medo e na divisão, ou pode começar a praticar o amor sobrenatural que transformará não apenas sua vida, mas o mundo inteiro. O que mudaria na sua vida se você realmente acreditasse que o amor é a maior força do universo, que relacionamentos se curariam, que medos se dissolveriam, se você quer verdadeira liberdade, se quer fazer parte do maior despertar espiritual da história, se quer experimentar paz sobrenatural em meio ao caos global, então comece a praticar amor e perdão hoje. Comece a cultivar um relacionamento genuíno com o divino. Aprenda a ouvir a voz da verdade acima do ruído das distrações. Porque o que testemunhei naqueles 8 minutos não foi apenas um vislumbre da eternidade. Foi uma prévia da escolha que cada alma enfrentará em 2025. A linha do tempo que vi se iniciando depende de pessoas como você escolhendo amor sobre medo, unidade sobre divisão, verdade sobre engano. Lembre-se, o amor é a força que move o universo. Esta verdade foi escrita no meu coração e agora é o seu convite para a transformação. Pense em como você pode viver essa verdade hoje. Que relacionamentos precisam de cura, que rancores precisam ser liberados, que atos de serviço você está sendo chamado a realizar. Sua preparação espiritual não é apenas pessoal, é cósmica. Você faz parte do grande despertar. E o mundo precisa que você assuma o seu destino divino agora. O que você acha? Que acontece quando a humanidade escolhe amor sobre medo? Compartilhe seus pensamentos abaixo, porque seu despertar importa mais do que você pode imaginar.